Mais uma bomba política em Brasília. A PEC da blindagem, que pretendia alterar regras sobre prisão de parlamentares e fortalecer a imunidade política, foi engavetada no Congresso. E quem não engoliu essa derrota foi Eduardo Bolsonaro, PLSP, que disparou críticas duríssimas contra governadores e senadores, acusando-os de enterrar um projeto que, segundo ele, representava a vontade popular. Contexto da PEC da blindagem. A PEC da blindagem gerou controvérsia desde o início. Seus defensores alegavam que era uma forma de proteger deputados e senadores de perseguições judiciais, enquanto críticos diziam que abriria espaço para a impunidade e blindaria corruptos. Se tivesse entrado em vigor nos últimos anos, teria beneficiado nomes como Paulo Maluf, Flor Delis e Chiquinho Brazão, evitando prisões que marcaram o noticiário político. Esse histórico já alimentava críticas de que o projeto mais protegia políticos do que a democracia. A opinião pública, que tem diversas pesquisas de opinião demonstrado que mais de 80% da população brasileira é contra essa medida. Os atos que foram realizados ao longo do último domingo também tiveram um peso importante. E aqui no Senado se soma uma outra questão, que é o fato de que os eleitores, os senadores são candidatos e candidatas votados por toda a população. Os que defendem essa proposta, eles associaram uma coisa à outra. Seriam duas formas de impunidade. A questão da anistia, nós somos um país que tem, eu acredito que mais de 40 anistias ao longo de sua história. Aqueles que hoje são contra a anistia são os que foram beneficiados por ela. Me parece um paradoxo, um contrassenso, uma hipocrisia. Alguns foram os que foram perdoados pela anistia anterior, foram por crimes muito mais sérios. Assaltos a bancos, violência física, né? Não é o caso dos atuais que estão sendo imputados pelos problemas oriundos de 8 de janeiro. Segundo Eduardo, a decisão reflete uma desconexão entre a classe política e a sociedade. Para ele, a PEC poderia garantir equilíbrio entre poderes. Já a oposição, especialmente governadores como Tarcísio de Freitas, disseram que o texto tinha desconexão com a vontade popular, reforçando que não havia respaldo real para sua aprovação. O papel de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. Tarcísio de Freitas foi um dos que mais se posicionaram contra. Ele declarou que a PEC não tinha sintonia com o que a sociedade esperava. Essa fala, para Eduardo Bolsonaro, soou como mais uma prova de que até setores do campo conservador estão abandonando bandeiras que a base bolsonarista julga fundamentais. E quando você se desconecta, tem protesto, e foi o que aconteceu. O senhor se refere especificamente à PEC da blindagem? Com certeza, seguramente. Porque observe, algo que nasceu para ser um remédio para proteger o parlamento, para proteger aquilo que a Constituição trouxe, que é a imunidade formal, material do parlamentar, a imunidade ou a garantia que o parlamentar tem que ter de exercer seu mandato livremente, com independência, se transformou em outra coisa. Quando se transforma em outra coisa e você tem a distorção, e a população percebe que está indo por um caminho de privilegiar a impunidade, etc., a população se revolta. Você não pode se desconectar daquilo que as pessoas pensam. Quando houve essa desconexão... Repercussão política. No Congresso, o fim da tramitação foi visto como um alívio para muitos parlamentares, principalmente para aqueles que temiam o desgaste de defender publicamente uma proposta considerada por muitos como uma carta branca para a impunidade. Nas redes sociais, a militância de direita ficou dividida. Uma parte apoia Eduardo, dizendo que ele é coerente e que a PEC era necessária para frear abusos do STF. Outra parte concordou com Tarcísio e senadores, afirmando que defender a PEC enfraqueceria ainda mais a imagem da direita junto ao povo. Impactos para Eduardo Bolsonaro. A derrota da PEC representa também uma derrota simbólica para Eduardo Bolsonaro, que já enfrenta problemas como faltas acumuladas por estar nos processos desde fevereiro. Processos que podem levar à perda do seu mandato. O enfraquecimento da sua atuação parlamentar, já que adversários exploram seu afastamento físico do Brasil. Conclusão: a queda da PEC da blindagem escancara uma fissura no campo da direita. De um lado, a ala mais radical que defende blindagem contra o STF. Do outro, políticos que entendem que aprovar esse tipo de proposta
poderia significar um abraço à impunidade. Eduardo Bolsonaro sai mais isolado após a crítica, enquanto Tarcísio se fortalece como um nome que tenta dialogar com a opinião pública.